O Vasco, Bruno, entende, ao que parece, que é preciso se reforçar. Ontem surgiu a especulação de Diego Souza, depois a gente pode até falar mais, mas ontem eu cheguei a dizer que Eurico Miranda e sua turma continuam atrapalhando. O Euriquinho, filho dele, que estava no futebol até outro dia, resolveu se pronunciar através do Twitter e está batendo em todo mundo da atual diretoria, dizendo que o time é ruim, que as decisões foram equivocadas, que estão querendo acabar com o CAPES, que é o Centro de Recuperação Física e tal. Aqueles caras que não sabem perder, não sabem ficar fora do clube e só vem mal no clube. O curioso é que boa parte desse elenco do Vasco que ele critica foi montado por ele e pelo pai dele, né? Com direito até a negociações, no mínimo, esquisitas no começo do ano. Então, acho que o Eurico e o Euriquinho vão ajudar demais se sumirem no mapa. Se manifestarem nunca, se interferirem o mínimo possível. Porque acho que já deram a participação e a contribuição que eles tinham que dar. Na minha avaliação, uma contribuição até negativa. Acho que se ficarem na dele, é melhor para o Vasco. Tem mensagem aqui do Gustavo e do Bruno, professor, lembrando do Botafogo também, né? Claro, Sul-Americana também é importante para o Botafogo. Sim, que é outro sem também dúvida, que não tem Copa do Brasil. Outro que já caiu na Copa do Brasil seria aí a mesma situação do Fluminense. Até por questão financeira nesse caso, né? Já que o Botafogo deixou de embolsar uma bela grana aí de Copa do Brasil esse ano. Avançar na Sula não seria mal também nesse sentido, né? Perdeu essa... Tudo bem que compensa, de certa forma, ali com a conquista do Carioca, né? Mas mesmo assim, né? Você deixou de ganhar também na Copa do Brasil. Outro dia a gente comparou aqui, você lembra, professor, aquela tela de jogadores com títulos no Corinthians e no Palmeiras? Lembro. Aí alguém pensou assim, e no São Paulo? Aí foram ver ali os títulos, fomos ver os títulos dos jogadores do São Paulo e assim, não é um time muito vitorioso. Então, olha só, o Sidão não tem título, o Militão também não, o Rodrigo Caio tem um, é a Sula, né? Arboleda nenhum, Reinaldo um. Então, olha, sem títulos, tem Lisieiro, Jusilei, Arboleda, Sidão e Militão. O mais jovem aí, claro, é o Lisieiro. Dos mais experientes, olha só, o Nenê só tem 2. O Petros, 2 pelo Corinthians, né? O próprio Rodrigo Caio, pelo peso que tem como jogador, de seleção, de tudo, é pouco título, né? Pouco. Porque o Rodrigo Caio tá nessa fase. O Jusilei não tem título pelo Corinthians? Ele saiu sem ser campeão, é isso? Olha só. O Rodrigo Caio é prata da casa, né? E então isso reflete muito. Ele personifica, né, o período do São Paulo desde que ele chegou. E na verdade que remonta até antes disso. Reinaldo é a mesma coisa, né? Reinaldo tem esse título, acho que na Chape, né? Só a título de comparação, deve ser o Campeonato Catarinense do ano passado. Título de comparação, eu estava conversando com o professor, o Danilo, só no Corinthians, o Danilo tem 8 títulos. 8. A gente pode discutir se o fato dele estar no Corinthians no ano passado, embora se recuperando de contusão, lhe garante o título do Campeonato Paulista. Se a gente considerar dessa maneira, sim. Ele tem os mesmos 9 títulos que todos os já contou o título de domingo? Já contando o título de domingo. São 8 participando ativamente. Se você considerar o do Paulista do ano passado, em que ele estava se recuperando e não jogou... Isso só no Corinthians. Só no Corinthians. Contra todo um elenco titular que soma 9 títulos. Vocês acham que isso em jogo, em torneio de mata-mata, pesa? A gente fala muito dessa coisa de DNA DNA vencedor. Quando o cara se encontra em uma situação de decisão, isso é importante. O São Paulo não tem isso no time dele. Sim. Jogadores acostumados a vencer sabem se comportar de maneira mais efetiva, mais eficiente, mais madura na hora de decidir um título, né? A ansiedade é menor, também a experiência de ganhar também te ajuda, não tenho dúvida disso. Quando você tem times de garotos, é normal que eles não tenham o Militão e o Lisieiro. Você quer que eles tenham que título? Não, tudo bem, mas aí que tá. Não é time de garoto esse time de São Paulo. Não, tudo bem, mas você tem 2 ali. Tem alguns garotos ali, especificamente, uma coisa é o Jusilei não ter um título, entendeu? Outra coisa é o Lisieiro e o Militão. Tem que avaliar qualitativamente a questão. Mas o Lisieiro e o Militão são minoria, Léo. O Sidão tem mais de 30, o Reinaldo está na casa dos 30. Assim, Trellis, Nenê, Marcos Guilherme, Jusilei, são todos caras... Não, mas é caso a caso. Não, cada caso é um caso, mas assim, esse time de São Paulo não é um time de meninos. Olha, tem a média de idade de 22 anos. Não é o time do Santos. Não é o time do Fluminense, né, como era aí com muitos jovens e tal. É um time que tem... Você tem casca nesse time de São Paulo em idade, mas não em conquistas. Você tem uma defesa inteira, por exemplo, acho que só um título, né? Só o do Reinaldo. O do Rodrigo Caio também. Rodrigo, quer dizer, é muito pouco, né? Não, mas, por exemplo, o Nenê jogou no PSG na época que o PSG não era o de hoje. Mas jogou pra caramba, lá tá acostumado a jogar jogo grande, jogo decisivo.
Acho que assim, só esse número também é muito frio. É muito frio, entendeu? Mas em compensação, quem você chama para o seu time para conquistar título não é um cara que está acostumado a isso. É o caso do Nenê, é o caso do Diego Souza, de tantas oportunidades e também de poucos títulos e outros, né? Você não está contratando o cara que está acostumado a esse cara sabe ser campeão. Não, sem dúvida esse não foi o objetivo da diretoria, né? A diretoria não pensou nisso quando montou esse time, mas talvez também porque não tenha pensado nisso. Né? O problema é mais do São Paulo Futebol Clube instituição, momento que o São Paulo vive, e menos dos jogadores individualmente. Você tem muito mais na direção os caras com grandes títulos? Sim, você botar Raí, Ricardo Rocha e Lugano, você cobra os títulos de todo esse time aí, inclusive em qualidade desses títulos, né? Claro. É o máximo. Lugano, campeão do mundo, o Raí, campeão do mundo pelo clube, Ricardo Rocha, campeão brasileiro. É assim, não é positivo você ter poucos títulos no elenco, jogadores com poucos títulos, mas não é isso que vai determinar se o São Paulo passará ou não pelo Rosário, se o São Paulo terá ou não uma grande temporada. Até porque tem muito cara que conquistou pouco ou quase nada, que esse cara é o que o clube quer, que é esse cara com gana, com vontade. Sim. Tem muito jogador que já ganhou tudo e já está naquela fase. Às vezes tem outro lado, por exemplo, às vezes a gente não fala assim do Flamengo, tem jogador que já ganhou muito e já está acomodado. Então assim, não dá para taxar, esse time como tem pouco título não vai conquistar nada. Acho que o problema do São Paulo não é esse. Esse não é o principal problema do São Paulo. O problema do São Paulo é que é um elenco em reconstrução eterna, a cada 6 meses há uma série de mudanças, é um São Paulo que politicamente vive suas instabilidades, financeiramente tem dificuldade e contratou de maneira, no mínimo, questionável para esse ano. São jogadores que a gente pode e deve discutir. Se o investimento de 10 milhões no Diego Souza compensa, se o investimento na casa dos 7,5 milhões no Jean vai ser recompensado, se a manutenção do Jusilei e assim por diante. Pensando como um todo, um contexto do time. De qualquer maneira, o São Paulo do Aguirre, a gente imagina que é um São Paulo com uma nova cara, é um São Paulo com mais pegada, um São Paulo mais próximo daquilo que o torcedor quer ver. Pelo menos foi nos primeiros jogos, né? E é mais fácil ser assim nos primeiros jogos do que se manter durante um período grande. Acho que esse confronto contra o Rosário vai nos permitir perceber se o Aguirre de fato conseguiu mudar a concepção do time. De que não basta só querer jogar com a bola, é preciso competir. E contra a Argentina é preciso competir muito, senão você fica atrás em vontade, em disposição, e aí você acaba sendo detonado. Falando em Aguirre, o Aguirre nessa de títulos também, não é propriamente um técnico laureado, né? Não. Ele tem o Gaúcho pelo Inter em 2015, pelo Galo ganhou só a Florida Cup, aí tem títulos pelo Peñarol, campeão uruguaio 2003, 9 e 10. Copa do Emir do Catar pelo Al Rayyan. Copa do Príncipe, Copa Sheikh Jassim. Quer dizer, peneirando mesmo, ele é campeão gaúcho pelo Inter em 2015 e tem os títulos uruguaios pelo Peñarol. 3 títulos uruguaios, não é assim também tanto título. O Éder Ferreira está lembrando aqui que alguns jogadores eles têm sucesso em categorias de base, como o Lisieiro, por exemplo, né? Campeão da Libertadores Sub-20, estava naquele time, o Lisieiro? Sim, e acho que foi também bicampeão da Copa do Brasil Sub-20. Rodrigo Caio ganhou a medalha olímpica, é verdade, foi importante ali para o Rodrigo Caio, o Arboleda ainda é jovem, é o que ele destaca. Nicola, tem muita gente perguntando aqui no Twitter do Diego Souza. Tem aí uma história que ele vai para o Vasco da Gama. Já está assim essa história? O São Paulo já está negociando o jogador? O Lucas Pedrosa, que escreve no site do Esporte Interativo, publicou uma entrevista que fez com o Fred Lopes, que é o vice de futebol do Vasco, e o Fred admitindo que tem interesse no Diego Souza. Eu até consegui apurar que o Fred está em São Paulo, mas nada a ver com o São Paulo. Ele veio a São Paulo para resolver coisas da empresa dele, até porque em São Paulo seria difícil ele encontrar alguém. Quase todos os dirigentes do São Paulo foram para Rosário, palco do jogo contra o Rosário Central. O que o São Paulo afirma? O São Paulo afirma que não há, nesse momento, nem sondagem de nenhum clube pelo Diego Souza. O São Paulo garante que... Nem sondagem. Nem sondagem, não tem nada. E o que eu ouvi hoje de manhã de um dirigente do São Paulo é que o São Paulo espera do Diego Souza algumas respostas, algumas mudanças de comportamento. Aí eu quis entender o que significa isso. Ele é preguiçoso, ele é acomodado, ele é mascarado. A resposta que veio foi, não é nenhum desses adjetivos. O que acontece com o Diego Souza, de acordo com esse dirigente do São Paulo, é que ele lembra em alguns casos o Ganso.
Um cara que entende que só com a técnica ele vai decidir. E com o Aguirre, nenhum jogador que achar que só com a técnica vai decidir vai estar em campo. Então o São Paulo não afasta. O São Paulo não relaciona ele para esse jogo para dar a ele a chance de responder nos treinos. A questão é, com algum técnico hoje, algum jogador só com talento decide? Difícil, hein? Difícil. Até pelo jeito que os times brasileiros jogam, né? Eles precisam dessa solidariedade. Se fosse um tempo que você falava assim, joga a bola no cara, que ele resolve para você num lance esporádico. Acabou isso aí, acabou aquele negócio do Neto fazer gol de falta, joga a bola no fulano. O futebol tá muito solidário nesse sentido, os times estão muito equiparados. Então você precisa de todo mundo o tempo todo. Ou às vezes se você tem um cara desse no time, você tem um. Então, não cabe em quando três. tem, e não tem, né? Hoje jogando no Brasil não tem. Quem é mais próximo que poderia pedir esse privilégio dos jogadores brasileiros? O Luan? Não pede. Ele também joga, também participa do jogo. Uma outra pessoa no São Paulo, Bruno, entende que o Diego Souza pode passar pelo mesmo processo que o Borja passou pelo Palmeiras. O Borja foi acusado no ano passado por companheiros de ser meio inhaquento. Sei. Principalmente nos treinos, a gente não está muito comprometido. E aí todo o investimento de 32 milhões de reais lhe rendeu uma série de críticas, né? E o Palmeiras deu um tempo para ele e as respostas nesse ano estão aparecendo. Acabou sendo até o artilheiro do time no Campeonato Paulista. Quando o dirigente do São Paulo fala que ainda não pensa em vender o Diego Souza, é porque o São Paulo imagina que o Diego ainda merece uma outra chance de responder em campo, se pode ou não fazer diferença. Não, acho que isso sim, né? Não é que já esquece que não deu certo. Agora, comparar com o Borja não faz o menor sentido, né? O Borja é um jogador de outro país, que vem pra cá, que precisa de uma adaptação. O Diego Souza, quando é contratado, ele é contratado porque ele vai pra seleção brasileira. Claro. Ele é contratado pra resolver problema. Mas é que eu acho que não é nem nesse sentido de adaptação, mas de nhaca. Acho que quando o São Paulo o compara com o Borja, é de entender que o cara precisa entender que para dar certo num time grande em São Paulo, ele não vai fazer sucesso só com a técnica. Mas era pro Diego Souza já saber disso, né? Faz quanto tempo que ele é jogador profissional? Se esse é o problema, já era pra ele saber, né? Em São Paulo não, no Brasil, em qualquer lugar. Ou se ele vai para o Vasco, se ele vai para outro time jogando assim, ele vai ter espaço. Não vai. O problema do Nenê no Vasco não era esse? Que com falta de mobilidade ele atrapalhava o time? Não era algo que os vascaínos reclamavam? E aí, você vai contratar o Diego Souza para isso? E quanto ao Nenê, isso é uma coisa que não se pode reclamar, é de mobilidade. No São Paulo não existe. Super bem fisicamente, se mexe, está ajudando na recomposição, tem sido o principal armador, o principal jogador do São Paulo. Diego Souza hoje é um reserva inquestionável do time. Agora, eu concordo, o investimento foi muito pesado. E ali tem futebol, a gente sabe que tem futebol. Tem inteligência de jogo, tem experiência, tem malícia. O esquema, é a dedicação do Diego. A gente não podia imaginar, quando ele veio e foi contratado para amenizar a perda do Hernanes, que ele fosse ser preterido, por exemplo, de uma viagem num jogo importante. Que é assim, nós estamos no ápice da crise de aproveitamento desse, que foi o principal reforço do São Paulo nessa temporada. Vamos ver como é que se vai surtir algum efeito para o aproveitamento ou se a corda arrebenta de vez. Vocês acham que o Diego... Você acha, Nicola, o São Paulo, alguém tem a impressão que ele já está abatido porque ele já sentiu que não vai para a Copa? Pode ser. Não cheguei a perguntar, mas ele demorou para... Se foi isso, ele demorou para perceber, né, Bruno? Não, a vida inteira ele foi desse jeito. Ele assinou com o São Paulo, não assinou com o Tite, pô. Pois é. E aí a gente tá falando... passar muito pano, né? Concordo. A gente tá falando de Mas é que, por exemplo, a gente viu isso com o Lucas Lima no passado, né? Ano passado teve o fator dele já decidir que não ia ficar também. Também, acho que teve mais essa outra questão, até, né? Mas, na boa, gente, vamos falar a verdade, ter esperança de ir pra Copa com o que o Jesus e o Firmino estão jogando, desculpa, aí é sonhar demais, né? Então, se ele veio pensando nisso... Você tem 20 vagas para a linha, você considerar Diego Souza... Considerar que Diego Souza pode ocupar uma vaga, não. Acho que ele não está ocupando as 20 a vaga no São Paulo. Está ocupando 18. Está ocupando 18 no São Paulo, vai ocupar 20 na lista do Tite. 11 mais 7. É assim, o Diego Souza vai custar, entre aquisição de direitos econômicos, salários e luvas, durante os 2 anos de contrato, ele assinou até dezembro de 2019, algo em torno de 20 milhões de reais. E o São Paulo, Bruno, quando fala que ainda não pensa em negociar o Diego Souza, lembra que na metade do ano perderá o Cueva. Essa é uma decisão líquida e certa. Tá? Então,
Por exemplo, para que o São Paulo vai, nesse momento, emprestar o Diego Souza ao Vasco, Claro. de graça e pagando parte dos salários dele, se ele tem a esperança de ver o Diego Souza entender que precisa ter mais raça, mais determinação para ocupar algum espaço no time. E aí o curioso, Bruno, é que a torcida percebeu isso, talvez antes da diretoria. Quando o Diego Souza entra no jogo contra o Corinthians, num ritmo completamente diferente dos demais, foram só 19 minutos em campo. Mas o jogo pegado pra caramba, o Diego entra calmo, tranquilo. Mas não é aquela calma boa, né? É aquela calma meio de preguiça. Mas isso aí todo mundo percebeu antes do Dorival, antes de todo mundo. Aquele primeiro Corinthians e São Paulo no Pacaembu, era aquele jogo pegado pra lá e pra cá, o Brenner correndo que nem louco, o Marcos Guilherme. Rotação. E aí, assim, a bola ia de um lado, você olhava do outro, tava o Diego Souza assim, ó. Aí a bola ia pro outro lado, o Diego Souza ia pro outro lado, tava assim. Naquele Nesse momento- ritmo, não joga. Naquele momento mais grave, o Dorival defendia. Pelo menos Então. publicamente, o Dorival falava que não, que estava todo mundo louco. O Dorival, quando ele é mandado embora, eu entrevistei ele, professor, e o Dorival ainda achava que ele daria certo de camisa 9. Só que o Dorival garante que não foi ele quem contratou o Diego Souza, que foi uma decisão da diretoria para abafar a contestação que existia por conta das saídas do Hernanes do Prato, e da né? saída do Prato. É. Então estavam saindo dois e os caras precisavam trazer alguém. O Dorival havia indicado outros nomes. O Gabigol, por exemplo. A diretoria não conseguiu trazer. Então vai o Diego Souza. Mas espera aí, irmão, onde é que nós vamos usar o Diego Souza? Depois a gente resolve. Vamos trazer primeiro para abafar um pouquinho da crise. Pensando bem, ainda bem que não conseguiu trazer o Diego Souza. Aquele- O Gabigol também, hein? Será, Bruno? Do jeito que Do tá. jeito que não jogou, né? Será? É que o Diego Souza... Então, ó, às vezes aleatório, né? De uma adaptação. se no Santos o Gabigol tá tomando cartão pra não jogar clássico, imagina no São Paulo. É. Se no Santos ele tá fugindo de jogo, imagina no São Paulo. Quem apostaria em Léo Moura de um lado e Cortez do outro? Meio time do Grêmio a gente não apostaria. Mas aí é o seguinte, aí parte do jogador também ter vontade e querer. claro. Aproveitar essa chance, essa oportunidade. Tinha uma certa alquimia, Gabigol e Dorival. Eu apostaria Sim, isso nisso é se o verdade. Gabigol Isso é chegasse para verdade. São Paulo. Ele não sentiria no São Paulo tão dono do clube como ele se sente no Santos? Pode ser. E isso, de alguma maneira ou outra, para ele achou que poderia ajudá-lo, mas dentro de campo pode atrapalhar, porque o cara acha que pode fazer o que quiser. Então, eu acho que o Gabigol, ainda acho que o Gabigol vai dar certo no Claro, Santos. não estamos aqui falando do Gabigol, do Diego, por causa só de 3 meses, né? Acho que tem a temporada inteira Ainda acho que o Gabigol vai dar certo no Não é, Santos. Léo? Claro. Mas no São Paulo, eu acho que teria potencial para fazer bastante barulho. É que tem um problema na chegada do Diego Souza, que é o seguinte, ele chega como centroavante, naquela crise geral da camisa 9, a gente também tem que contextualizar tudo isso, mas ele, centroavante, era um negócio muito melhor para ele, por causa da vaga na seleção, para a seleção brasileira, e o São Paulo é o último interessado nessa história. O São Paulo só seria bom se ele chegasse chegando como centroavante. Não pode ser refém dessa história. Poxa, estou desmotivado porque não vou para a Copa. Porque... Sinto muito, filho. Não, assim, centroavante já. E agora não vai adiantar muito ele querer jogar de centroavante. O São Paulo tem o Agora já Trellis não. que melhorou e acabou de E agora contratar quem? Contratou o Carneiro. O Carneiro. O Carneiro. E ele testado e reprovado como centroavante no São Paulo. Também tem isso. E o Não pode dizer Trellis, que não e o tentou. Trellis centroavante jogando na lateral, para ajudar o Nenê. É. O Diego Souza como centroavante vai fazer isso para ajudar o Nenê? Não vai. Com o Cueva ainda no time? Né? Não. E aí você tem um outro fator que o técnico do São Paulo hoje é um técnico que não admite isso. Não tem jogador açucareiro com ele que fica com a mãozinha aqui. Como é que é, professor? Jogador açucareiro, fica Como com a é? mãozinha assim. É. Parado. Que bonitinho o jogador Não, açucareiro. Açucareiro. Pode ficar de pé para fazer Podia ter a gente podia fazer licenciar produtos e um açucareiro com o Celso Zelt. Não é? Assim, Duas versões para ganhar mais dinheiro. Uma com uma asinha só, outra com as duas. saleiro e açucareiro, professor. Saleiro e açucareiro. Mas com nenhum, é o que a gente tá falando, com nenhum treinador... Com Carille o cara vai jogar assim? Imagina. Não vai jogar com Aí Roger ele põe o Machado, vai Romero jogar? no lugar dele em Pois 5 é. minutos. Pois é, Por que o Romero não sai do time? é isso. Não É é? outra dinâmica. Porque a gente está falando de jogador que reivindica aquele negócio, não, eu posso ficar parado porque eu produzo. A ordem é diferente. Primeiro você tem que mostrar serviço para depois reivindicar isso. Ele não mostrou serviço assim. Se o Carille chegar pro Romero e falar assim, Romero, mudei aqui e é o seguinte, não precisa mais correr. Só vai jogar no time titular, cara, com talento. Opa, Com puro talento.
Né? Tira Agora, para o jogar, para o time funcionar, você precisa dessa pegada. O cara tá lá, titular absoluto, incontestável e campeão. Ídolo da torcida. O Lisieiro né? começa a ganhar status de titular antes de mostrar os recursos técnicos que ele apresentou na Copa São Paulo. Ele começou a ganhar espaço, Bruno, porque era um cara que mordia no meio de campo todo. É um cara, aquele cara que você via, pô, esse cara é o Paquetá do Flamengo. Como é que o Paquetá aparece no Flamengo? Também, é. Ele aparece porque, enquanto todo mundo só olhava, ele ia marcar vários caras na saída de bola adversária. Além do talento, né, que ele tem. Então, depois é que o Paquetá começa a mostrar que ele é muito mais do que um cara voluntarioso, que ele tem talento, habilidade, tem muito recurso técnico. O Lisieiro nem tem tanto recurso técnico, mas ele cava o lugarzinho dele mostrando vontade. Os 10 milhões de Diego Souza já vão pra conta do Raí, né? Vão pra conta do Raí. É justo Aí, que, na hora de avaliar o trabalho, tem que ver essas coisas também, né? É justo. Que aí o próprio trabalho do Aguirre, né? Já é já são escolhas da nova direção do São Paulo. E o Lisieiro, Bruno, acho que falei ontem, né? Lisieiro renovará o contrato amanhã. Amanhã não, semana que vem. Tá terminando os detalhes da rescisão de contrato com um empresário, tá assinando com outro. E a partir daí já tem tudo apalavrado com o São Paulo. É um problema a menos para o São Paulo, porque o São Paulo já perdeu no ano passado o João Schmidt, perderá em setembro o Marquinhos Cipriano, que vai jogar no Shakhtar, e tem grande risco de perder também o Militão no fim do ano. O Rodrigo Muniz está pedindo para o Diego voltar para o esporte. Pô, mas ano passado estavam querendo correr com ele de lá, lembra? É verdade. É verdade. O Diego Souza tem o mesmo ímpeto ao entrar no segundo tempo como o Roger Guedes no Galo. Tá falando isso. Isso não é exatamente um elogio. Não é. Se números, não sei o que, valessem algo, o Barcelona nem precisaria entrar em campo contra a Roma ontem. É verdade, né? Lógico. Ainda o pessoal tá falando aqui já falamos, gente. Estão perguntando aqui se vamos falar da arbitragem. Falamos pouco, né? Quase nada, Bruno. quase uma hora. Qual a informação? Choripan custa 80 pesos na Argentina. Cada peso tá cada real equivale a 6 pesos. Ou seja, um choripan custa 13 reais. Desculpa, Léo Bertozzi, mas entre uma pizza de 10 e um choripan de 13, eu fico com choripan. Mas não é Deixa a choripan, pizza pra choripan, petição pra galera, velho. A gente também gosta, mas um choripan. Já vem com o chimichurri? Choripan só dá para um. Mas é o Você sabor. paga 13 reais para um comer. Com 10 você alimenta Então vai várias comer bocas. a pizza. Então por que o senhor não come a pizza de 10, professor? E eu não como, mas dou para os meus filhos comerem. Fica mais barato. Nós vamos lá comer a pizza hoje, né, Léo? 4 pizzas a gente vai comprar. 4 A gente vai lá pizzas? na palestra ou na Matarazzo? De que lado? Parece que é mais perto de casa. Mas como assim 4 pizzas, Léo Bertozzi? 4 pizzas, Duas quarentinha, pessoas? resolveu a noite. Dá 2 pra cada um. Porra. Ô, Léo, eu não tô com essa fome toda a meia-noite, Léo. Eu como a terceira, então. Meu Deus. Bom, muito